Espadas imperiais brasileiras não precisam de brasão para serem espadas imperiais brasileiras. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, bem-vindo à Academia da Espada. Se você gosta desse assunto ou de assuntos relacionados, tudo relacionado a espadas, já se inscreve aí, deixa o like, essa coisa toda. E hoje o assunto é relativamente simples, mas é porque de um tempo para cá, de algum tempo na verdade, por causa de uma certa publicação, de comentários de um livro, de um autor desse livro, de coisas que vão se falando na internet, meio que se começou a criar uma ideia, uma cultura de que uma espada para ser brasileira, né, para ter sido uma espada imperial, alguma coisa do tipo, ela tinha que ter brasão, né, seja, sei lá, na guarda, de alguma forma, ou na lâmina, né? Enquanto que isso na prática não era uma realidade, tá? E a gente tem várias razões de por que não era assim, tá? Primeiro, você tinha muitas armas importadas, né? Na verdade, os modelos que a gente utilizava aqui no Brasil eram modelos basicamente inspirados, se não ou completamente importados de outros países, como principalmente da Inglaterra, né? Do Reino Unido de modo geral. Então, a armaria brasileira geralmente se inspirava ou copiava, só importava esses modelos, tá? Tanto é que o nosso modelo de oficial da Marinha, né, 1852, se eu não me engano, ele é exatamente o mesmo modelo inglês, entendeu? Às vezes alguns vão ter alguma diferença na coroa, para dizer que é uma coroa imperial, às vezes feito esse modelo para o Brasil e tal, mas do modo geral era simplesmente importado os mesmos sabres, e as mesmas coisas acontecem com outros modelos. Alguns você vai ter conversões com brasão, mas muitas vezes, talvez até a grande maioria, são sem brasão. E isso não quer dizer que essa espada não foi utilizada aqui ou não era uma espada imperial. Tanto é que um dos modelos mais conhecidos, né, desse período que eu estou utilizando aqui é o modelo, né, de sabre 1831, né, que ficou conhecido por esse nome, né, por causa de uma prancha lá que ele aparece e tudo mais, mas já era utilizado aqui antes disso, tá? Um modelo anterior a isso. E do modo geral, esse é um sabre muito simples, tá? De 2 barras, né, ou de 3 barras, como a gente costuma conhecer, e na grande maioria das vezes sem nenhum tipo de decoração, até porque tinha questão de custo, né? As armas, por exemplo, de oficial eram custeadas pelo oficial, né? E espadas eram itens muito caros naquela época. Então o que acontecia? O oficial ele poderia escolher, por exemplo, pegar uma espada mais simples, o que era muito recorrente, né? Mais simples, sem muitos detalhes, porque seria uma arma de uso, né, de luta, e às vezes ele não queria uma arma tão cara, né? Ou às vezes ele não teria condições de arcar com uma arma tão cara. Então é muito comum você ter esse tipo de arma sem nenhuma menção a ícones do Império Brasileiro, nem frases, nem coroa, nem absolutamente nada, né? E não quer dizer por isso que ela não foi usada aqui, né? Muito pelo contrário, elas foram utilizadas, portadas extensivamente aqui no país. A gente sabe que tem alguns modelos desse, de oficial, de cavalaria, etc., que eles têm, né, aqui um cartucho, né, entre as 2 barras com o brasão, mas a maioria que você vai encontrar é esse aqui, sem brasão nem nada. E você vai ter também as versões mais comuns, né, feita de bronze ou de latão, e a versão feita de ferro ou de aço, que também é uma opção, né? O oficial também poderia escolher, de repente ele se sente mais seguro, o aço com uma guarda de aço, né, ou de ferro, vai proteger melhor, né, vai ser mais resistente. Então você tem essa opção também. E a mesma coisa acontece com os famosos modelos P2, né, que praticamente sempre tinham, esses sim, praticamente sempre tinham, né, o brasão, mas você tem os casos deles
tem a versão de ferro também. Não quer dizer que isso era uma escolha, né? Não quer dizer que por causa disso era de oficiais de mais alta patente necessariamente. Então vamos falar e mostrar aqui alguns modelos, tá, que foram muito utilizados aqui, tá, em bastante volume, né, durante muitas vezes bastante tempo, e que na sua maioria das vezes não tem nenhum tipo de brasão, tá? Apesar de sim você de vez em quando encontrar também versões dessas mesmas armas com brasão, seja na lâmina, seja no cabo, né, na guarda aqui de alguma forma. Então os primeiros aqui que eu vou mostrar são os Blücher, né, ou também, né, os 1796 ou variações de 1796, né, que seguem esse estilo aqui, né, do início ali do século XIX, tá? Onde a maioria que a gente vê por aí não costuma ter nenhum tipo de símbolo ou associação com a nossa monarquia, apesar que alguns têm, né? Eu vou deixar linkado aí um vídeo do Érico, né, lá do páginas, né, do Facebook e Instagram, né, da página Espadas e Lâminas Brasileiras, né, e onde ele tem também um canal no YouTube. Ele quase nunca posta, infelizmente, mas ele fez um vídeo bem completo sobre essas armas aqui, as suas variações, tá, onde ele mostra exemplares desses aqui com brasão, tá? Mas a gente sabe que a maioria chegava sem o brasão, tá? Ou porque o cara, por exemplo, veio da Alemanha, está morando lá no sul e trouxe a sua arma de trabalho do jeito que era, tá? Ou porque foi comprada e importada diretamente da Alemanha, da Inglaterra, etc., sem nenhum tipo de brasão para vincular. Outro modelo que também é muito famoso, foi muito usado aqui no país e que geralmente também não tem nenhum tipo de brasão, são os sabres de abordagem ou cutlass, né, da marinha, dos marinheiros. A maioria não costuma ter nenhum tipo de brasão. Eu, para falar a verdade, nunca vi nenhum desses com brasão, né? E claro, esses aqui eram do marinheiro, do homem comum, enquanto que as espadas da marinha, né, dos oficiais da marinha, sim tem brasão, né? Ou costumavam ter brasão. Porém, na grande maioria das vezes, como eram armas importadas, você tem ali a coroa em cima da âncora, mas você tinha coroas genéricas, tá, que eram exportadas, porque esse modelo foi usado em vários países, né? Ele era a espada de oficial daqui do Brasil, mas também era da Inglaterra e de outros países, tá? E então você tem esses casos de sabres genéricos, de catálogos, né, daqueles determinados modelos onde você poderia comprar, importar e tudo mais. Então esse aqui, né, o modelo que é bem famoso aqui no país, né, aparece bastante e o pessoal gosta muito. O modelo do homem comum do mar foi muito usado aqui, não tem nenhum tipo de brasão, continua sendo uma espada imperial. Além disso, você tem uma série de terçados, né, de hangers e espadas curtas usados aqui no Brasil que também não tem nenhum tipo de brasão, né, como por exemplo aqui o famoso sabre briquet, né, um modelo francês e que foi utilizado aqui no Brasil pelos zouavos baianos, né, durante a Guerra do Paraguai. E você tem outros terçados, como por exemplo da Guarda Urbana e tudo mais, que não necessariamente tem o brasão, às vezes só tem, por exemplo, as letras, né, o GU de Guarda Urbana, tá? E eles, muito importados, muito usados aqui durante a época, também nenhum tipo de resquício de nada está relacionado à monarquia brasileira, e ainda assim eram armas imperiais, foram muito usadas aqui, tá? E fizeram parte oficialmente, sim, dos planos de uniformes e tudo mais, dos soldados, dos oficiais, etc. Bem, eu já falei para vocês do modelo 1831, né? E nós temos as variações genéricas, né, que foram muito importadas também durante a Guerra do Paraguai. Então, durante a Guerra do Paraguai e as guerras ali da época, o Brasil precisou importar muitas armas para a tropa, tá? Então, assim, se importou muita coisa e você tem, por exemplo, esses modelos, tá? Que são modelos ingleses, né? O modelo 1822 e que depois teve as atualizações, né? Virando modelo 1845, igual esse aqui, né? Com esse tipo de lâmina e tudo mais. E que aqui no Brasil ele meio que foi utilizado
como um modelo genérico, né, como um genérico do 1831, tá? E esse modelo ainda foi usado durante a Guerra do Paraguai, tá? Então já era um período ali, já década de 60, né, de 1860 e alguma coisa, e você ainda estava importando e usando esses modelos, tá? E eles, assim como, né, esses modelos ingleses genéricos, 1822, 1845, não tem também nenhum tipo de brasão nem nada. E para finalizar, nós temos os espadins de corte, porque sim, isso também não necessariamente precisava ter algum tipo de brasão ou de vínculo, diferente do que muita gente pensa. Então, por exemplo, aqui eu tenho um espadim que tem o brasão, tá? Então sim, nós temos certeza que é um espadim de corte realmente brasileiro, usado aqui, essa coisa toda. Porém, os espadins, eles eram usados por uma variedade grande de pessoas, né? Você tem diplomatas, né, do corpo diplomático, você tem ali embaixadores, políticos, inclusive alguns militares, engenheiros, pessoas da sociedade. Então você tinha uma variedade muito grande de espadins, e o espadim, na sua vestimenta formal, era uma forma também de você ostentar, né, de você mostrar ali o quanto você tinha grana, né, esse tipo de coisa. Então, assim, o espadim, além de ser uma arma, também era uma vestimenta, né, principalmente esse tipo aqui, onde a principal função era isso, né. Então você vai ter uma variedade que não necessariamente precisa ter algum tipo de brasão, alguma coisa para ter sido usado aqui, tá? A gente sabe porque diversos espadins antigos da época aparecem aqui no Brasil, estão em mãos de colecionador, aparecem nos leilões. Então, quando você tem esses padrões repetidos, né, é porque tem alguma coisa ali, né? Não foi tudo só importado para enganar o pessoal. Não, eles estão passando de mão em mãos, né, durante mais de um século aqui dentro do país. Então, muitos espadins, né, não necessariamente precisam ter brasão, porque, né, como eu falei anteriormente, você queria mostrar então o seu status, né, e quanto mais enfeitado e bonito um espadim, mais você aparece, né? Mas e aí, você sabia disso? Ou você ainda achava que para ser uma arma brasileira e do nosso império teria que ter algum tipo de brasão? Diga aí para mim nos comentários, tá, que eu gostaria de saber, né? Porque é claro que esse é um mito que começou alguns anos atrás, mas também graças principalmente ao trabalho do Érico, começou a ser desmistificado, né? Começou a ser colocado então a verdade que nem toda arma, né, brasileira, principalmente de lâminas e espadas, né, precisariam ter algum tipo de brasão ou de identificação com o reino, com a monarquia, para ser uma arma imperial da época, tá bom? Então é isso aí, quero saber o que vocês acham, se vocês aprenderam alguma coisa, se vocês gostaram, deixa o like aí, né? Essa coisa toda que você já sabe, o sininho, se inscreve aí, beleza? Quero saber a opinião de vocês e a gente se vê então no próximo vídeo e falou!